Vocês sabiam que o português é a língua materna de aproximadamente 287 milhões de falantes, o que faz dela a sexta língua mais falada do planeta em total de falantes nativos? Olá, colegas e Guilherme Câmara. Hoje, minha equipe, que é composta por essas pessoas incríveis, vamos falar um pouco sobre a história dessa língua tão rica. Atualmente, a língua portuguesa é a oficial em 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Mas nem sempre foi assim. Como vocês sabem, o português foi trazido para cá numa caravela portuguesa, mas essa história começa muito antes. A história do português começa antes mesmo de Portugal sequer existir. No ano 1000 a.C., a Península Ibérica é dominada pelos celtas, gregos e fenícios, assim como as colônias desses povos. Isso até o século 3 a.C., quando os romanos chegam e dominam o lugar todo. Eles criam uma cidade chamada Portus Cali, que um dia se tornará Portugal. Com o império organizado que era, Roma força a própria cultura e língua sobre os povos conquistados, sendo essa a língua o latim, que possuía duas formas: o latim clássico, empregado pelas pessoas cultas e ricas, como poetas, filósofos e senadores, e o latim vulgar, que era a língua utilizada pelas pessoas do povo e pelos soldados. O português originou do latim vulgar e por isso é conhecido como a língua neolatina. Das línguas neolatinas da Península Ibérica podemos citar o catalão, o castelhano e o galego português, que depois vai se transformar na língua portuguesa. Roma cai no século V e Portugal sofre uma nova invasão, dessa vez dos bárbaros germânicos e depois dos muçulmanos no século VIII. O idioma deles não consegue se estabelecer, mas a língua sofre sim influência desses povos. Durante quase 8 séculos de reconquista, vários outros reinos surgem. O Reino de Leão tinha um condado chamado de Condado Portucalense, que foi entregue para Henrique de Borgonha. Henrique, que não é bobo, aproveita de uns conflitos para declarar a independência do Império Portucalense e, na Batalha de Orix, o filho dele, Dom Afonso Henriques III, é proclamado rei de Portugal e, assim, em 1139, nasce o Reino de Portugal. Lá mesmo em 1415, 240 navios e 50 mil homens partem para a rica e poderosa cidade muçulmana de Ceuta. Eles conquistam o lugar e levam o dinheiro que eles vão usar para financiar tudo o que há de mais inovador quanto à navegação e saem para encarar o alto mar. Nós temos nessa época o classicismo e o famoso Luís Vaz de Camões. O português passa de arcaico para clássico. O resto nós já sabemos: Cristóvão Colombo, Tratado de Tordesilhas, Cabral, 1500. Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam cerca de 3,5 milhões de indígenas e vários povos diferentes, cada um com suas próprias leis, crenças e línguas. Tantas línguas, na verdade, que o padre Antônio Vieira, aquele Antônio Vieira que estudamos no Barroco, chamou a Amazônia de Babel indígena. Talvez a que mais influenciou o atual português falado no Brasil foi o Tupi-Guarani. No ano de 1757, uma provisão real proibiu a utilização do tupi, ficando o português com o título de idioma oficial. Os portugueses trouxeram para o Brasil muitos e muitos escravos que eram capturados na África. E esses vieram já falando diversos dialetos, os quais contribuíram para a construção da nossa língua. Enquanto o nosso português passou a sofrer influência desse grupo, o de Portugal começou a ser influenciado pelo francês. Assim, as línguas faladas na colônia e na metrópole começaram a se separar de vez. Além da influência dos portugueses, o português brasileiro ainda sofreu influência dos espanhóis, dos holandeses e dos demais países que invadiram o Brasil após a independência de 1822. Com o romantismo no século XIX, a língua portuguesa no Brasil foi ganhando uma nova forma, porque despertou no país o individualismo e o nacionalismo através da literatura. A normatização da língua foi consagrada durante o movimento modernista, que criticou a valorização excessiva da cultura europeia e motivou o povo a considerar sua língua como brasileira. E é basicamente isso. Lembre-se que, apesar de sofrer influência de vocábulos estrangeiros, o português é uma língua própria e independente. Nós, como brasileiros, devemos valorizar nossa língua nativa e as variações dela, porque isso é nossa cultura, é nossa história, isso é muito importante. Quer dizer, quem aqui ia querer ficar falando igual aqueles caras do passado pra sempre, ou falar outra língua que não seja português, quando o português é tão bonito? Por isso mesmo que vocês deveriam guardar com muito carinho no coraçãozinho de vocês o dia 5 de maio, pois é o Dia Mundial da Língua Portuguesa.